testar aqui. Eu estou gostando. Glória a Jesus. Achou? Vamos lá. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enriqueceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Pode sentar. Os irmãos conhecem, né? Texto, a história é bem longuinha, né? Glória a Deus. Profeta Elias. Glória a Jesus. Aleluia. Antes de Acabe, quem reinou foi Omri. E a Bíblia diz que na época de Omri foi construída Jericó e cumpriu a profecia de Josué. Omri teve um filho que é Acabe. A Bíblia fala que Omri irritou a Deus. Imagina uma pessoa irritando Deus, né? Ele irritou a Deus, morreu. Acabe em todo lugar. E quando Acabe começa a reinar, Acabe continua a mesma linha do pai e irrita Deus também. Ele já sabia que para Omri não pareceu um profeta, né? Ele não fala aqui, né? Mas quando Acabe começa a reinar, e no final do capítulo 16, fala que ele vai casar com Jezabel, né? E Jezabel logo quer evangelizar Israel. Quer evangelizar Israel. Como é que ela quer evangelizar Israel? Matando os profetas do Senhor e implantando a doutrina dela, de Baal. E aí piorou as coisas. O povo de Israel começou a adorar Baal e deixou de adorar a Deus. Um dia, Acabe está lá no seu palácio, na sua tenda, na sua casa, não sei onde ele estava, mas ele estava lá. E é tão tremendo que Elias teve acesso a ele, e os profetas tinham acesso aos reis. Então Elias chega lá e fala assim: ó, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou aqui nesses anos, 3 anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pode ser. Obrigado, Adão. Irmãos, pensa numa palavra que fechou o céu. Seria muito bom para nós se quando a gente profetizasse algo, o céu assinasse embaixo. É ou não é? Quantas profecias você já marcou? Quantas palavras proféticas você já falou? E o céu não assinou embaixo. Verdade ou não é? Hoje vai ser diferente. Hoje eu vou fazer isso. Hoje não vai ser do mesmo jeito de ontem. Agora vai ser pior que outro. Mas quando Elias chega aqui, por quê? Porque a palavra de Elias estava de acordo com a vontade de Deus. Deus já não estava aguentando a situação. Deus já não estava aguentando a situação de Acabe, a situação de Israel. Deus já não suportava mais. De repente ele encontra um profeta que chega lá e fala: lance a palavra só quando eu voltar a falar contigo novamente que vai ter chuva.
caminho e acontece um negócio. Elias aparece, profetiza e some durante 3 anos. Sabe o que é isso? É um profeta chegar para você, profetizar uma coisa na sua vida e você procurar em tudo quanto é lugar e não achar ele nunca. 3 anos isso começou a aparecer de novo, depois no final de 3 anos, lá na frente. Depois que a terra estava toda devastada pela seca, depois que as coisas estavam ruins, que Elias aparece de novo. O que Deus fala para ele, para dizer? Esconde. É a hora do cara, poxa, eu profetizei com o rei, o céu fechou na hora, parou de chover, agora é hora de eu ficar em evidência e Deus manda eu esconder. Você vê que a gente que é profeta, não anda pela nossa vontade, a gente anda pela vontade de Deus. Tem dia que Deus você apareça, e tem dia que você se esconde, fica quieto, fica no seu quarto, fica na sua casa, vai orar. Não é tempo de aparecer, é tempo de se esconder. Com Elias, você peraí, eu acabei de conversar com o rei. O céu fechou na hora, a palavra cumpriu na hora. E Deus vai falar com ele assim: retira daqui, sai da evidência. Oh, Deus é tão bom que Ele não deixa a gente ficar em evidência. Às vezes Ele esconde a gente. Deus fala assim: então não vou deixar. Né? Deus fala para ele: vai. É o 17, pastor, é o 3. Deus fala assim: vai, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Por que Deus não mandou ele para o Jordão, missionário? O Jordão era famoso. O Jordão curava na mão. Abraão atravessou o Jordão. Jacó atravessou o Jordão. Tantas coisas o povo de Israel atravessou o Jordão. O Jordão, futuramente Jesus vai ser batizado no Jordão. Elias vai dividir o Jordão. Eliseu vai separar, né? Para dividir, mas a água parou de escorrer. Mas Deus fala assim: não vai para o Jordão. O Jordão é famoso. Vai para o Querite, que ninguém conhece ele. Tem hora que Deus pega a gente e não deixa a gente ficar no lugar famoso. A gente pensa assim: esconde no Querite. Ninguém olha para o Querite. Ninguém visita o Querite. Ninguém vai passar no Querite. E Deus vai lá. 17:3. Vai lá. Esconde junto ao ribeiro de Querite. Está diante do Jordão. 2 rios de frente para o outro. Em vez de Deus mandar para o famoso, Deus manda para o pequeno. Deus está tremendo. Aleluia. Está diante do Jordão. Meu irmão, você só encontra, se não me fala demais, você só encontra o rei de Querite aqui. Tomara que Deus faz assim com a gente. É tempo de esconder e é tempo de se mostrar. Agora é tempo de esconder. Para esconder, você tem que ir para um lugar que ninguém te procura, que ninguém vai lá. Meu irmão, filha de profeta é terrível. Tem hora que Deus te esconde, ninguém te visita, ninguém fala com você, ninguém quer te abençoar. Aí você vai ter como é que eu vou ficar aqui no Querite? Como eu vou comer e alimentar? Como eu vou me sobreviver aqui só pobre? Não, eu já ordenei aos corpos para trazer teu alimento. É quem menos você espera, é animal impuro. Aí Deus fala assim: eles vão te cuidar de você. Deus, por que o Senhor não mandou água? Não é? Por que não mandou um animal, um pássaro? Oh, Deus sabe como tratar de nós. A gente tem que entender o nível de provisão de Deus na nossa vida. Começa a história de Elias. Deixa eu falar das provisões de Elias. Elias, a provisão dele começa com o povo. Quando o riacho seca, Deus manda ele sobreviver
passa pelos níveis de provisão de Deus na nossa vida. Se você não souber entender a provisão que Deus manda para a sua vida, tem gente que pensa que antes, mas Deus começa dando bom. Não é de cima, começa aqui na terra, para chegar no nível do céu. Aleluia. Vem povo, aí não sei de onde o povo, né? A gente pode supor que o povo, da onde o povo tirava aquela comida, aquela carne e trazia, beleza, lá da mesa dos sacerdotes. Os sacerdotes ficaram perguntando: da onde vem esses povos? Época de seca, época de fome, não tem alimento, os corpos vêm alimentar aqui. Não, os corpos estavam tirando na mesa dos sacerdotes para levar para uma oferta que estava escondido. Ninguém é desconfiado do povo, aleluia, ninguém é desconfiado do povo, levantou alimento para o profeta. Então, como Deus usou alguém humilde para chegar diante de você, para abençoar a tua vida, não receie em receber, porque a provisão está sendo de Deus para a tua vida. Oh, aleluia! Ele vai ficar ali até o riacho. Ele fica mais ou menos um ano ali, escondido. Aí se acha que as coisas vão melhorar para o profeta. Deus fala com ele assim: agora você vai para Serepta. Porque lá eu já ordenei uma viúva para te sustentar. O cara fechou o céu. Agora Deus está tratando com ele no íntimo. O cara tinha tudo, falou: Deus, eu tenho direito no melhor lugar, no melhor hotel, na melhor pousada. Meu Deus, eu tenho direito no melhor lugar. Não, começa no riacho, vai para a casa da viúva. Deus sabe como tratar comigo, Deus sabe como tratar com você. Aleluia, num período, aleluia, de prova, uma situação causada pela própria palavra dele. Vai lá, porque eu já ordenei, meu irmão. Antes de falar com Elias, Deus já tinha falado com a viúva. Eu sou profeta, eu sou amigo das coisas. Não, eu já dei ordem lá em Serepta para uma viúva. Quer dizer, antes de Elias sair do Querite, Deus já tinha comunicado com a viúva. Como Deus falou com ela? Não quero nem saber, meu irmão. O importante é que Deus já estava cuidando da provisão. Aleluia. Antes da provisão chegar na tua mão, antes da provisão chegar até você, pode ficar tranquilo, quando chegar até você, porque Deus já deu ordem lá. Aleluia. Até por favor. Aleluia. E aonde fica Serepta? Perto de Sidom, perto da casa, ou mesmo do povo de Jezabel. Ele vai sobreviver no terreno do inimigo. Deus confunde o nosso inimigo, coloca ele para habitar no meio dos inimigos. Sabe aquela viúva, sabe aquela mulher sunamita que Eliseu profetizou na vida dela, e que ela preparou um quarto para Eliseu, preparou uma cama, uma mesa, um candelabro, uma cadeira para Eliseu profetizou um filho na vida dela, ela recebeu, ela abençoou ele de uma forma tremenda. Ele abençoou, ela abençoou ele abençoou ela. Quando houve fome, 7 anos houve fome, sabe quem Eliseu chamou primeiro? Aquela mulher que falou assim: sai daqui, peregrina, porque vai ter uma fome aí. Sabe onde ela foi sobreviver? No meio dos filisteus, na terra do inimigo. Tem hora que Deus faz cada uma com a gente, meu irmão. Tem hora que Deus prepara a provisão para a nossa vida, aonde a gente menos espera, lá tem a provisão de Deus. E tem hora que a gente fica: não é Deus, é o inimigo. Não, meu irmão, quando Deus manda até, quando Deus manda até, meu irmão, tem hora que você vai achar que é o inimigo, que é Deus movendo a tua vida.
chega na casa dela, está pegando 2 pedaços de cavalo de maneira de fora. Na época de seca, e da água, ela tinha água. Deus já estava provendo a vida para prover o profeta. E dá pão. O que ela fala? Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou assar um bolo. Eu e meu filho vão comer e vão esperar a morte. Meu Deus, só manda você em lugares certos, na hora certa. A viúva precisava de provisão, Elias precisava de provisão. Deus uniu os dois. Não é? Ela falou, vou fazer um bolo. Ele pediu pão. Ela pegava o que ia fazer? Tem diferença de pão para bolo? Não é? Você prefere um pão ou prefere um pão que ela ainda faz? Claro que o bolo daquela época talvez não era esse bolo de hoje, mas é diferente. Toda vez que você vai achar um bolo, a maioria dos bolos são doces, não é? E o pão é de naturalmente é sal. Então a diferença, a sustentabilidade do sal, eu acho que é maior do que o açúcar. Então eu acho que o pão sustentaria mais do que o bolo. Mas ele falou assim, traz para mim esse Deus. Aí ele vai comer bolo durante 1 ano, 2 anos. O restante da seca, ele vai comer bolo. E o bolo vai sustentar ainda até os profetas de Baal. Só. Quando ele, aí vai acontecer, chega uma hora que Deus quer para Elias. Agora está na hora de se apresentar. 3 anos depois, Elias se apresenta. E ele vai encontrar com quem? Obed, que acredita-se que era o marido daquela viúva de 2 Reis, capítulo 4. Quanto Obed? Obed ou Obadias? Agora a cabeça viu. Acho que é Obadias, perdão. Não é Obed, é Obadias. É muito nome confuso. Obadias. Ele olhou para Elias. Olha para Elias e falou assim: Elias, tem lugar nessa terra que Acabe não te procurou. Quando Deus quer esconder, ninguém te acha. Ninguém te vê. Quando Deus quer te esconder, pode rodar a terra todinha e não te acha. O inimigo vai te procurar. O inimigo vai fazer acampamento na porta da sua casa e não vai te ver entrar, e não vai te ver sair, porque você está escondido por Deus. Oh, glória a Deus, vamos botar bomba no teu carro, ela não vai explodir, porque Deus está te escondendo. E quando Deus esconde, Ele protege, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Obed, e você vê, olha, ó Matias, ô Matias, Acabe está te procurando, você pode ir lá falar com ele, não é? Que eu vou me apresentar a ele. E ele falou assim: eu sou doido. Olha só, o Obadias era filho de profeta, né? O Obadias olha para ele e fala assim: rapaz, se eu for lá e falar que você está aqui e o anjo do Senhor vir e te esconder, Acabe me mata. E Deus sabe que eu estou alimentando há 3 anos sem profeta, 50 em cada caverna, não põe água. Quer dizer, eu estou sendo fiel a Deus, tem 100 profetas escondidos por mim. Ele ia sozinho escondido por Deus, e 100 profetas escondidos por Obadias. Põe água. Aí, se a gente fosse só para entender, quando a viúva chegou para ele, meu marido temia o Senhor, era teu servo, e veio o credor. Ele fez uma conta muito alta para sustentar em tempo de seca, a pão e água,
de cara. Não é? Uma época de seca, quando eu volto, mas soldado não ia ter água para ser sul. Mas que até a casa. Quem tinha força desenhando em casa, falou. E ele falou assim: não, pode ir. Eu acho que o Obadias encontrou Elias. Agora Elias vai encontrar Cabe. E quando ele encontrar Cabe, vai escolher, ele vai falar assim: oh, és tu o perturbador de Israel? O Acabe, na concepção dele, ele achava que Elias era o perturbador de Israel, porque era uma palavra profética. Mas Elias falou: não, é você e a casa do seu pai que tem perturbado Israel. Sabe, tem hora que a gente profetiza, prega, fala umas palavras de edificação, de exortação. Tem gente que não aceita. Ele acha que está perturbando a vida dele, mas a corrupção, o caráter, o pecado que está na vida dele é que perturba a igreja e a obra de Deus. Glória a Deus. Não é? Olha para o profeta, você está perturbando a nação. Não estou perturbando a nação, eu estou falando o que Deus mandou falar. Eu estou pregando o que Deus mandou para eu pregar. Eu vou dizer o seguinte: chama Israel. É bom, né? Essa história. Chama Israel. Está desenhando aquela cena na gente, né? Chama todo Israel. Chama os 450 profetas de Baal e os 400 de Azel, 850 profetas. Chama. Vamos ver qual que é o Deus verdadeiro. Não é? Vamos ver quem é que vai prevalecer. Tem hora que aparecem desafios na sua frente. Tem hora que aparece desafio na minha frente. E é hora da gente saber qual é o nosso Deus. Desafios surgem todo dia e toda hora na nossa frente. E nesta hora temos que saber realmente quem é o Deus verdadeiro. Você tem que conhecer quem é o teu Deus, porque não adianta você falar assim: olha, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu não quero viver esse amado, eu oro, eu jejuo, eu busco, mas na hora do problema, você se regula, se afrouxa. É na hora que você tem que provar que a oração e o jejum que você está fazendo há tanto tempo naquela hora ali, ele vai ser efetuado, vai vir. Né? Como é que Elias chegou? Profetizando. Minha palavra, ajuda lá, né? Porque senão vai falar errado. Vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou. Que nesses anos não vai mexer. Chegou a hora do tempo de oração. Tem gente que fala que Elias orou, ele vivia um tempo de oração e consagração a Deus. E na hora de profetizar, ele profetizou assim: eu estou diante de Deus. Eu estou perante a face de Deus. Meu irmão, está chegando o tempo, está chegando o final dos tempos. O negócio está se apertando e vai apertar ainda mais, meu irmão. É tempo de buscar o Senhor, de viver uma vida de oração, de viver uma vida de consagração, uma vida de busca, porque vai ter dia que você não vai ter dirigente de coração para lá de você, você não vai ter missionário para lá de você, você não vai ter pastor para lá de você, é você que vai ter que abrir a boca e profetizar.
fez campanha, ele não fez emocionação, ele não fez o culto do domingo. Não, agora imagine você que ora, que busca, que ouve a palavra. Aleluia! Aquele homem, Jesus ouviu a oração dele. Imagine a tua oração sendo ouvida. É hora de orar e fazer a oração funcionar. Então, evangelista se chama, que está na hora de nós apresentar. Aqui eu falei, a leitura acadêmica demorou para ressuscitar o filho da viúva. Não é? Não vou nem entrar em detalhes da casa da viúva. Mas agora ele vai comigo, agora você está agindo. Sozinho, ele olha para aquele povo. Ele olha para aquele povo. Glória a Deus. Ele olha para aquele povo. Vamos dizer, ano, nossa gente, até quando vocês vão gostar em dois pensamentos? Ser coxo de uma perna é uma coisa, mas você imagina que isso, o cara gosta dos dois lados. Como é que ele fica em pé? Como é que ele prevalece? Como é que ele fica firme? Ele vai até quando vocês vão continuar divididos? Até quando vocês vão continuar na mesma situação? Se vocês separar, sirvam a Ele. Mas se vocês quiserem servir a Deus, sirvam a Deus. Não adianta ser crente Raimundo de mundo, né? É na igreja? É no mundo. Não é? Não adianta. O é não é. A Bíblia já fala, amor no caminho serve. Tem que tomar uma decisão, irmãos, e vai chamar o povo. Os profetas de Baal vão ter seus momentos. Chega a se cortar os profetas de Baal. Chega a profetizar. Agora eu estava falando dos profetas de Baal. Quanto sacrifício ele fez? Para você que serve no verdadeiro Deus. Teve um movimento esse fim de semana na nossa cidade. Supernotação. Você chama a igreja para orar. Chama a igreja para aprender isso. É o povo que fala que vai morar no céu. Chama para orar. Chama para vir para a escola bíblica. Chama para vir para o culto. Eu não vou. Aí você pesa. Qual o sacrifício que você faz para Deus? Qual a adoração que você está apresentando a Deus? Bem, né? A palavra de Deus tem que se cumprir, né? Então, irmãos, eu vou continuar sempre batendo, meu irmão. Você faz sacrifício por qualquer outra coisa, menos para a obra de Deus. Para a obra você pensa 1000 vezes. Aí ele está aqui, ó. Até quando vocês vão ficar divididos em dois pensamentos? Maria escolheu a melhor parte. E você está escolhendo qual parte? Não é? Está escolhendo qual parte? Qualquer coisinha te tira do culto, qualquer coisinha te tira. Meu irmão, vem para o culto para cultuar Deus, meu irmão. Não importa se você vai cantar, se vai ter oportunidade, não vai ter. Quem vai pregar, quem não vai pregar, meu irmão, vem para o culto para cultuar Deus. Quem vem para cultuar não importa quem vai ser o pregador, não importa quem vai dirigir o culto, não importa quem vai louvar, ele vem para cultuar Deus. Para esse pregador de fora é muito fácil ele vir aqui e pregar. Nós vamos ter pregador de fora agora, durante 5 semanas. É muito fácil ele ficar e pregar e você ser movimentado.
comida, mas ela tem que falar assim: Mefibosete vai comer lá no palácio. Não, verdade que o que sustenta uma casa é o almoço da mãe ou do pai. Antigamente era só da mãe, hoje o almoço é da mãe ou do pai. É o que alimenta e trata da casa. Pode ser um zoião com arroz, um ovo frito com arroz, mas é aquilo que te sustenta. Chama, reúne, ele exorta, chama o povo, vem adorar a Deus, volta para o Senhor. Aí ele vai, é interessante que ele fala assim: gente, olha só que lindo, chegai-vos a mim. Eu estou já no 18, pastor, 30. Chegai-vos a mim, união. Unem a mim, é união, meu irmão. Não adianta. Antes de reparar o altar, antes de restaurar o altar, ele olhou para o povo assim: vem para o povo. Quer ver o céu abrir aqui? Quer ver a glória descer aqui? Chegai-vos a mim, vem para o culto, vem cultuar, vem unir, vem ter união, meu irmão. Por quê? Irmão, sem união a gente não consegue nem fazer café. Vai tomar café sem açúcar. Não adianta. Chegai-vos a mim. E todo o povo, ai não, essa palavra é linda. Todo o povo se achegou a ele, comentou. Quando todo o povo ouve a voz do líder. E aí agora ele vai restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. O altar só pode ser restaurado se tiver união, meu irmão. Se eu mais ela que tiver dividido, o altar de casa não é restaurado, o altar da igreja não é restaurado. Irmão, a gente conversa, a gente fala, a gente troca ideia para quanto melhor a obra de Deus pode ficar melhor, quanto melhor a gente pode fazer a obra de Deus. Chegamos também, vamos ver o que está acontecendo. O altar está quebrado. O altar quebrado não tem jeito de oferecer adoração. Altar quebrado não adora. Altar quebrado não cultua. Altar quebrado não recebe fogo de Deus. Traz pedra e pedra. Traz pedra. 12 pedras, cada uma em nome de cada tempo. Que representação, né? 12 pedras, Josué colocou no meio do Jordão, como um memorial pela passagem do Jordão. Neemias também pega 12 pedras e restaura o altar do Senhor que estava quebrado. Depois, olha que estratégia. Depois ele faz um rego e volta na medida de tua semente. Faz um rego ali, né? Arma a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, pôs sobre a lenha, meu irmão. Você quer ver fogo descer do céu, meu irmão? Tem que seguir as regras do sacrifício. União, restauração de altar, arma a lenha, tem que ter sacrifício e põe sobre a lenha. E não tem fogo ainda. O povo hoje já quer fogo de cara, sem fazer preparação antes. E por fim, o que ele vai falar? Encher de água 4 cântaros. O que estava faltando? O que o povo teve que ofertar? Não. Aonde arrumava? Se der a cara, estava desesperado atrás de água, você vai dizer. 4 cântaros. Eu não sei a medida do cântaro que ele usou agora. 4 cântaros. Alguém fala, meu irmão, eu tenho certeza que alguém deve estar aqui em desperdício de água. Aí para fazer mais uma vez assim, enche mais água, despeja.
planejar. Não, você tem que seguir. Não adianta querer avivamento, não adianta querer Pentecoste, não adianta querer que desça fogo do céu. Se a gente não trabalhar unido para isso tudo acontecer, meu irmão, deu trabalho, mas o fogo vai descer. Aleluia. Deu trabalho, tem que carregar pedra, tem que carregar bezerro, tem que carregar lenha, tem que carregar água. O problema é que tem gente que acha que Elias deve fazer tudo sozinho. É você que desafiou os profetas de Baal. É você que está desafiando a Acabe. Tem gente que fala isso. Se vira! E deu ordem. Traz. O povo trouxe. Ele vai orar. 36, pastor. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele não fez por vontade própria, de acordo com a palavra de Deus. Responde-me, Senhor, responde, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o teu coração. 38. Então, fogo do céu. Meu irmão, não adianta. Tem que pôr o altar em ordem. Aleluia. Tem que trabalhar unido. Aleluia. Tem que orar para ver cair fogo do céu. Sem unidade, sem união, sem trabalho em conjunto, sem trabalho em equipe. Não tem jeito. Fogo não desce. Não adianta. E a gente quebra o olho, porque às vezes chega alguém querendo trazer divisão, querendo trazer outra doutrina, querendo trazer outra visão. Aleluia. Vem para a palavra duas visões, e duas visões é divisão, não funciona. Não funciona. Não adianta. Se a gente não trabalhar junto em equipe, meu irmão, nós vamos continuar daqui a um ano do mesmo jeito. A gente vai ter a nossa gás de fogo, mas o fogo real não vai arder nos nossos corações. E quando o fogo real de Deus arde no meu coração, arde no teu coração, meu irmão, as coisas começam a funcionar. Aleluia. Glória a Deus. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda não deu água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que trabalho para fazer o povo reconhecer que só o Senhor é Deus. Num povo que estava dividido. Eu não sei se eu sigo a Deus hoje, eu não sei se eu sigo a Baal, como é que faz? Se eu seguir a Baal, eu vivo. Se eu seguir a Deus, Jezabel me mata. Você imagina isso, irmão? No que daquele povo de Israel só tinha 7.000 que estava escondido ainda, mas que não tinha a sua fé intacta. Está na hora dos 7.000 aparecer, os 7.000 que tem fé, os 7.000 que ficou mesmo escondido quando Elias estava sozinho, desafiando os profetas de Baal. Está na hora de sair da caverna, está na hora de se mostrar e ver que o verdadeiro Deus ainda opera milagre, prodígio de maravilha. Ele vai ter com a cara, ele vai ruir no ar de uma abundante chuva. Eu não tinha só ruído, não é chuva. Ruído de chuva não é chuva, não é? Já viu aquele ditado antigo? Muita trovada, é sinal de boca. Chuva, não é? Só ruído, não é chuva ainda. Para fechar o céu, eu já vi para fechar o céu, ele só falou assim: ó,
tem uma vara, não tem nada. Você quer tocar, beleza. Mas para fazer chover, pastor, é mais difícil. Sabe? Para fechar o céu, foi hoje. Oração, 3 minutinhos estava pronta a oração. Não é? Mas para fazer chover novamente. Versículo 42, pastora. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu para o cume do camelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos e disse a seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Eu já tinha ido uma, manda mais 7, deu quanto? 8. Não para fechar o céu. Transmitir, o negócio está lá. De um jeito. Mas para fazer chover, ele teve que orar 8 vezes. Teve que dobrar o joelho e orar mesmo. Aleluia. Meu irmão, o fogo cai, cansou meu lugar, beleza. O povo crê que é Deus. Mas para ter uma abundante chuva, temos que continuar orando, buscando, intercedendo. Sétima vez que o cara foi lá, ele voltou. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a sua chuva vai descer, faz chover. Meu irmão, o rapaz falou, o Elias, subiu uma coisinha do tamanho da minha mão assim. Meu irmão, olha só que início da palavra. Deus começou com o povo, agora Deus vai começar com uma mão pequenininha. Meu irmão, comece você, mas comece. Uma nuvem pequena vem trazendo uma tempestade. Uma nuvem pequena. Se é para começar, comece você fazendo a diferença. Aleluia. Comece a você fazendo a diferença. É uma pequena nuvem, ó Cário. Vai embora, corre, porque a chuva vai te pegar, vai chover. Choveu para quem, irmão? Só para o povo de Israel? Não, mas choveu também para os outros que ficaram vivos, né? Então os profetas de Baal morreram, né? Muitos deles sobraram. Mas aquele povo também que não oraram, aquele povo que não buscaram. Acabe, para Jezabel, também teve chuva. Deus é tremendo, porque Deus quando responde a tua oração não abençoa só você, abençoa também outras pessoas que estão à sua mão. Aleluia. Não é? Deus não é exclusivista, vai ter que passar das coisas. Não, só vai chover no terreno de Israel, no terreno de Acabe. Não, foi para a nação inteira. Querendo ou não, Acabe era o líder de Israel. Né? Bom, eu fui tentado ser resgatado várias vezes. Deus tentou resgatar várias vezes. Deus deu uma oportunidade de escolher. Mas felizmente morreu. Né? Morreu, se me faz memória, aonde morreu? Na morte. Deixa eu ver. E no lugar onde que elas. Eu sou muito enganado, é uma história bíblica de confuso tem uma hora, né? Mas eles falam que a mãe das prostitutas se lavavam, se não me engano, não viu triste fim para um homem que era rei de uma nação. Né? Eu falo, a gente tem que orar para os nossos governantes e deixar na vontade de Deus. Né? Deus trabalha na vida deles, né? Deus puxa a cordinha na hora certa. Né? Olha, para que esse ano
Deus faça a vontade dele. Aleluia. Porque a nossa vontade é perecível, ela é passageira, não é? Esse ano tem que Deus faça a vontade dele na nossa nação. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, fica essa palavra no seu coração hoje. As provisões vão vir. E etapas para a sua vida. Glória a Deus.